Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar que nós estamos fazendo hoje com a LED Vance. Esse webinar é a primeira parte de dois webinars sobre tendências das lâmpadas LED e esse primeiro será sobre a releitura do vidro. Nós vamos ter conosco a Lígia Orlandini para fazer essa palestra, mas antes de eu passar a palavra para a Lígia e para aqueles que estão com a gente pela primeira vez, eu vou só explicar como é que funciona a sessão, tá bom? Então, vocês já perceberam que podem intervir todo o tempo no chat, que está aí do vosso lado direito. Durante a sessão, vão poder fazer todas as perguntas que vocês quiserem. As perguntas vão ser respondidas no final da sessão pela Lígia e também no final da sessão eu vou colocar aqui um pod com a apresentação da Lígia em PDF para vocês poderem baixar e também o certificado de participação. Esse certificado de participação é um certificado genérico, o que significa que não tem o nome, tá bom? Então, se vocês quiserem que o nome seja colocado, eu peço que vocês me enviem um e-mail para o meu e-mail, eu vou colocar aí para aqueles que não estão recordados, embora eu sei que vocês todos já sabem, para poderem fazer essa solicitação e dizerem qual é o nome que vocês querem que conste do certificado, tá bom? No final também a gente vai fazer uma breve pesquisa para saber como é que a sessão correu para vocês. A outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, nós vamos ter um vídeo hoje, eu penso que a essa hora provavelmente muitos de vocês já não vão estar nos locais de trabalho, não sei se estão ou não. Pode acontecer que o canal do YouTube esteja bloqueado. Se isso acontecer, vocês não vão conseguir ver o vídeo, mas não há problema nenhum. Eu vou deixar o link para vocês e vocês podem fazer a visualização mais tarde, tá bom? Então, a outra coisa que eu queria falar para vocês, eu penso que não há ninguém aqui que esteja com uma baixa conectividade, então não deve ter problemas de som, mas se por acaso isso acontecer, vocês têm aí o botão de áudio que dá a opção de ouvir através de telefone. Isso não tem custos para vocês, tá bom? É só para aligerar a banda larga e dessa forma vocês poderem ouvir um pouco melhor. Então, da minha parte é isso. Eu quero apenas desejar a todos uma boa sessão, tá bom? E vou passar a palavra para a Lígia. Lígia, por favor. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Lígia Orlandini. Obrigada, Ana, pela oportunidade. Bom, para quem não me conhece, então, eu sou responsável de lâmpadas LED na LED Vence. Para quem não conhece a LED Vence é líder mundial em produtos inovadores para iluminação. Nós somos uma empresa que veio há 3 anos atrás da antiga Osram. Ah, então, nós nascemos há 3 anos atrás. A marca dos nossos produtos continua sendo Osram em lâmpadas tradicionais de lâmpadas LED. E nós temos os produtos inovadores e as luminárias com a marca LED Vence. Então, um pouquinho aí da história para vocês. A ideia hoje é falar, então, sobre um pouquinho de tendências em lâmpadas LED. No ano passado, eu não sei se alguém aqui já participou desse webinar sobre tendências de lâmpada LED. A ideia é a gente retomar um pouquinho do que foi falado lá atrás e acrescentar como isso se desenvolveu ao longo desse último ano em relação ao uso de vidro e de LED filamento em lâmpadas de LED. Então, essa é a primeira parte, né? A gente dividiu em duas partes, porque a gente tem bastante coisa sobre tendência para falar para vocês. Na semana que vem, a gente vai fazer uma segunda parte, onde a gente vai falar sobre conectividade, internet das coisas, um conceito que a gente chama de Human-Centric Lighting, que é a iluminação centrada no ser humano. Então, assim, é um conteúdo bastante interessante. A ideia é que seja um conteúdo bastante leve para vocês. O que vocês tiverem de dúvida, podem digitar no chat. Se eu não conseguir responder ao longo da apresentação, eu vou tentar responder de acordo com a apresentação aqui, que eu estou vendo também o chat de vocês. Mas se eu não conseguir responder ao longo da apresentação, também no final a gente abre para todas as dúvidas restantes e para a gente
e para a gente bater um papo, tá joia? Então, vamos lá. Hoje, então, a gente foca na tendência do retorno ao vidro nas lâmpadas LED. Bom, há alguns anos atrás, a gente tinha no mercado, basicamente, lâmpadas de LED do tipo de LED que a gente chama de LED SMD, né? Que é um conjunto de pequenos chips de LED aí que estão montados em uma placa, que é essa primeira figurinha que a gente vê aí. A maioria das lâmpadas que a gente tem hoje no mercado são fabricadas com esse tipo de LED. Ele ainda é o tipo de LED mais comum, é assim, o LED mais barato que a gente tem hoje para usar nas mais diversas aplicações, tá? Mas a gente tem outras opções, né? Um deles é o LED Cob, que também é um tipo de LED específico, basicamente alguns produtos que estão montados aí, a gente vê uns pontões amarelos de chips de LED, os chips de LED estão todos uns juntinhos do outro em um único módulo, né? A gente chama de LED Cob. Ele é bastante usado para aplicações mais profissionais, em lâmpadas refletoras, que a gente chama de spots, né? Para aplicações comerciais, porque ele tem algumas vantagens, de não fazer sombra, de você conseguir usar mais recuado e não ter tanto ofuscamento. Tem algumas vantagens nesse sentido, mas ele também tem algumas outras características, então ele é usado especificamente para algumas aplicações mais profissionais. Mais recentemente, surgiu um outro tipo de LED, que é o LED filamento, que é o que a gente vai focar hoje aqui, que é basicamente os chipzinhos de LED, igual a gente tem no LED SMD, mas ao invés de eles estarem todos montados em uma placa, eles estão conectados em série, um do lado do outro. Então eu tenho um substrato, é, que normalmente é um vidro, né? Por isso que a gente chama até de COG, que é Chip on Glass, glass de vidro. E os chipzinhos de LED estão conectados aí um do lado do outro, formando um filamento. Qual que é, assim, a grande vantagem, né, desse tipo de LED? Além, eu consigo normalmente uma eficiência luminosa melhor com esse tipo de produto, mas, em termos práticos, quando a gente vai para a prática mesmo, basicamente o que acontece é que eu tenho uma melhor distribuição da luz. Por quê? Eu consigo fazer uma lâmpada de LED que tem o design mais tradicional, que remete às lâmpadas incandescentes, e aí eu consigo emitir luz em todas as direções, né? E a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas essa é a grande vantagem técnica desse tipo de produto. Além da questão do design, obviamente, um visual mais elegante. A gente entra na parte de sustentabilidade, porque é um produto que ainda não feito de vidro, né? Que é diferente de um plástico. O vidro, ele é infinitamente reciclável, você consegue reciclar muito melhor, de uma maneira muito mais fácil. Ele é um produto ecologicamente mais correto do que o plástico em si. Então, todas essas características que o LED filamento e a lâmpada feita de LED filamento e vidro é, permitiram para a gente, acabou mudando um pouco a maneira como a gente vê hoje os bulbos comuns, as lâmpadas LED de uso comum. Eu vou começar falando um pouco e retomando um pouco do que eu falei lá atrás, para quem também não participou desse webcast, sobre a questão de lâmpadas, da decoração, né? A questão de ser uma lâmpada mais elegante, as lâmpadas de vidro serem mais bonitas, terem um visual mais retrô, né? Mais que a gente chama de vintage. A gente fala que é um visual retrô, mas com tecnologia moderna, porque é LED. Aqui é importante frisar isso, porque eu não estou falando de filamento de carbono, né? Tem muita lâmpada no mercado que a gente vê com filamento de carbono, que são efetivamente lâmpadas que consomem com uma tecnologia tradicional, consomem muita energia, que são bastante decorativas, mas que não têm todas as vantagens que o LED tem. Não tem a durabilidade, né? É bastante comum você ver, por exemplo, que em restaurantes, bares, metade das lâmpadas aquelas de filamento de carbono queimadas, porque
realmente é um produto que dura muito pouco, né? Além de gastar muita energia, né? Então aqui a gente foca em LED mesmo, LED filamento. A primeira característica, então, que a gente nota nesses produtos é justamente essa inspiração no passado, esse visual retrô e mais elegante, né? Então, a gente tem aí uma infinidade de aplicações quando a gente entra nesse mundo, que a gente pode, desde uma aplicação decorativa mesmo, no abajur, por exemplo, que você consegue distribuir a luz para cima, para baixo, você tem uma vela que você consegue aplicar no lustre, um lustre de cristal, por exemplo, candelabros. Aí a gente começa a entrar em formatos diferentes, né, que remetem mais a uma questão de design, de olhar mais um pouco para o lado visual. Esse formato que eu estou mostrando aqui é um formato que a gente chama de Edison, né? No mercado também é conhecido como pera, formato de pera, que é um produto também bastante comum para esse lado mais decorativo. Aqui é um outro exemplo de aplicação, né, em restaurante, que é está sendo muito usado. O formato de globe, que é um formato também, ou balloon, ou G95, que muitas pessoas conhecem. Até um formato, então, de um bulbo clássico aí, que é um bulbo comum, que a gente começava a entrar em um lado mais de iluminação mesmo. Então, até então, a gente estava focado em produtos mais decorativos, mais com um fluxo luminoso um pouco mais baixo, então uma luminosidade um pouco mais decorativa, para usar em pendentes, para usar em luminárias abertas. E aí a gente começou a introduzir, então, no mercado o bulbo clássico, mas ainda com esse apelo decorativo. Um vidro âmbar, então, com 470 lumens, que é um fluxo luminoso até que um pouco, né, mas que não é tanto fluxo luminoso assim, mas que você já consegue efetivamente iluminar alguns ambientes, né? Então, tem algumas aplicações, por exemplo, essa foto que eu estou mostrando para vocês, não só residenciais, né, mas é um projeto que a gente fez do escritório da Cacau Show, na Castelo Branco, que é muito legal, é um projeto bastante bacana, nossa, com todas as lâmpadas nossas, que a gente usa, por exemplo, bulbos de vidro, de LED filamento, âmbar, assim, que a gente chama de classic, né, bulbo clássico, e que a gente usa aí num corredor em uma aplicação bastante inusitada, mas uma aplicação que é comercial, né, então a gente, e realmente para iluminar, a gente começa a sair um pouco só do decorativo, né, a gente junta o decorativo com a usabilidade mesmo do produto, da lâmpada. Ah, Aqui é um outro tipo de formato. Então, com esse tipo de. A grande vantagem que a gente encontra no vidro, né, e no LED filamento em si, é que a gente consegue uma infinidade de formatos, tanto para o filamento quanto para os bulbos. E aí a gente consegue, então, ter uma gama aí de possibilidades infinita, né? Aqui é, por exemplo, um lançamento nosso, que é em formato de cogumelo, né, que a gente chama de mushroom, também nessa pegada decorativa, mas que começa a entrar também em um mundo de iluminação. Formato de tubo, que é um outro tipo de formato também, que a gente... E aí aqui, um diferencial também que a gente começa a enxergar, que a gente consegue, apesar de fazer, além de fazer o filamento normal, retinho, a gente começa a ver filamentos em outros formatos. Então, você tem, por exemplo, esse filamento em espiral, que te dá uma vantagem de não ofuscar tanto a vista, né? Porque ele consegue distribuir melhor a luz na espiral. E aí ele não ofusca tanto quando você usa assim em pendentes, tá? E aí eu começo a falar de usar um monte dessas lâmpadas para efetivamente iluminar o ambiente, e não só como decorativo.
tem uma primeira pergunta aqui, que eu já vou responder, se esses formatos já estão disponíveis no mercado. Alguns formatos, sim, Elias. Os formatos, esse cogumelo que eu mostrei agora anteriormente, e esse formato de tubo, ainda não, eles estão chegando para a gente, então vocês estão vendo, na verdade, em primeira mão, né? Eu procurei trazer um pouquinho de tudo junto aqui, tanto do que a gente, retomar um pouco do que a gente já tem, quanto trazer um pouco de novidade também, porque a gente está falando de tendência, afinal. Esses dois formatos, por exemplo, chegam para a gente agora em agosto. Então, vão chegar logo, né? Mas ainda não tem no mercado, tá bom? Aí tem uma segunda pergunta que eu vou responder agora com o próximo slide, que é a linha dimerizável, né? Então, eu parti lá de uma linha do tempo em que eu estou tratando o LED filamento como um produto decorativo. Aí eu começo a entrar um pouco mais em um fluxo luminoso um pouco maior, em efetivamente começar a usar em alguns ambientes comerciais. Eu começo a trazer outros formatos também, mais para o lado decorativo. E além disso, então, como um próximo passo, eu começo a entrar na dimerização, que a gente, né, o mercado brasileiro ele ainda é muito, ele não demanda tanto, né, lâmpadas dimerizáveis, né, a gente não tem muito costume de usar lâmpadas dimerizáveis, mas é sim uma tendência que a gente consiga controlar a iluminação, e que eu vou falar um pouco depois, que tem a ver com a iluminação. Ela está mudando para não só eu ter uma lâmpada lá principal em casa ou para só iluminar, mas também para gerar uma atmosfera aconchegante, também para me ajudar em um monte de outras coisas, né? Como decoração, como o que eu vou falar na semana que vem de Human Centric Lighting, de ajudar no nosso humor, na nossa saúde. Então, assim, envolve muito mais coisas e a dimerização é um primeiro passo nesse sentido, né? Então, essa lâmpada aqui que eu estou mostrando para vocês, que é um bulbo, ele é na cor âmbar e tudo, mas ele é um produto que entra, então, nessa linha dimerizável, que tem 725 lumens, então é um produto que eu já consigo ter um fluxo luminoso bastante interessante, né? É quase uma substituição de 60 watts, é um produto bastante comum no mercado como bulbo, mas com a vantagem da dimerização. Então, se eu quiser, eu posso usar ele como um produto puramente decorativo, só dimerizando ele. Então, para responder a pergunta do Felipe, está chegando então agora para a gente em agosto, né? Junto com essa nova leva das lâmpadas de filamento, as opções dimerizáveis. Então, eu vou ter tanto a dimerizável em bulbo, quanto assim no formato de vela, que também tem uma demanda bastante interessante, né? Porque é um produto mais decorativo, mas que a gente consegue, por exemplo, com um produto de 420 lumens na vela, e a gente consegue dimerizar para ter só uma luzinha mais aconchegante, se a gente quiser. Então, a seguinte etapa foi justamente a dimerização, né? Então, você consegue começar a controlar um pouco mais esses produtos com LED filamento. Aí, a gente vai ainda além do decorativo, né? Porque quando a gente ainda está falando de dimerização, a gente foca muito nisso, em transformar um ambiente em um ambiente de acordo com o que eu preciso, né? Ou eu preciso de mais luz, ou eu preciso de um ambiente mais aconchegante, mas muito também por decoração. E aí, aqui, eu começo a aproveitar uma característica do LED filamento, que é a distribuição da luz, que eu tinha falado lá atrás, a melhor distribuição da luz em 360 graus, para efetivamente melhorar a minha iluminação. Quando surgiu o LED FMD e os bulbos de LED e tudo, o que se falava como principal vantagem, né? Bom, o LED ele tem uma luz direcionada,
Você tem a plaquinha lá de LED, os LEDs estão direcionando, então, para baixo, né? No caso, se a iluminação estiver em cima, para baixo, você consegue aproveitar muito mais, além do LED consumir mais energia, ele é mais eficiente no sentido de você consegue aproveitar a luz só para baixo. Mas aí vem aplicações como essa que vocês estão vendo aí na primeira foto em cima, em plafons, que é uma aplicação muito, muito comum no nosso mercado, né? Quando a gente fala de aplicação residencial. E aí fica essa coisa horrorosa que é essa sombra toda feia na, nas luminárias, né? Ah, então, se eu uso um bulbo deitado, eu estou perdendo a vantagem dele de iluminar só para baixo, né? E ainda estou gerando visualmente esse efeito de sombra. O LED filamento não tem esse problema. Então, a grande vantagem é realmente a gente voltar para a distribuição da luz em praticamente 360 graus, né? Não é 360 graus, é 320 normalmente que a gente fala, mas a gente fala praticamente 360 graus porque efetivamente é o que ele pode oferecer. Então, é, a gente começa a usar essa vantagem do LED filamento na distribuição de luz, efetivamente para iluminar. Muitos países já, em países mais desenvolvidos, que acabam pagando um pouco mais por esse tipo de produto, já tem, já vendem muito mais um bulbo assim, com LED filamento, do que um bulbo comum de plástico com LED ACMD. A gente ainda tem um pouco né, para a gente ainda começa a chegar um pouco mais tarde, justamente pela questão do preço, porque é um bulbo, querendo ou não, mais caro, um pouco mais caro. O LED filamento ainda é um pouco mais caro pela escala de produção que a gente tem mundialmente, ainda ser pequena, e pelo próprio LED filamento mesmo, que ele é um pouco mais caro, o processo de fabricação dele é um pouco mais caro. Então, para a gente ainda, ele começou muito como decorativo e demorou um pouco mais para começar essa transição, né? Mas a ideia é que isso comece a ser feito e a gente está começando isso agora. E por isso a gente estou mostrando aqui para vocês, né, em primeira mão, então, toda uma linha de produtos justamente que é feita para iluminar. Não é só mais aquele vidro âmbar tradicional, decorativo. Aí eu estou falando de efetivamente produtos transparentes, né, que a gente chama de linha clear, para efetivamente iluminar os ambientes. Então, eu estou falando de um bulbo de 800 lumens, além dos outros formatos, né, vela, a bolinha, ou a própria globe. O Lamartine me perguntou quanto ao fluxo luminoso. Haverá LED de filamento com maior potência? Sim, haverá LED de filamento com maior potência. Basicamente, o que eu estou falando do nosso mercado, ele é uma linha do tempo mesmo por etapas, né? Então, ele começa com decorativo, começam a entrar produtos, por exemplo, dimerizáveis, e agora começam a entrar produtos efetivamente que servem para iluminar, né? Não só para decorar. Nesse momento, essa primeira leva que a gente está trazendo é até 800 lumens, que é uma substituição de 60 watts incandescente, né? Mas existe sim o LED filamento em potências maiores, por exemplo, na Europa, a nossa própria linha mesmo, hoje vai até 3.000 lumens praticamente, então são potências bem maiores. E a gente está planejando já que em 2020 a gente atinja 5.000 lumens com o LED filamento. Então, toda essa. É possível, né, ser feito o LED filamento em maiores potências, mas, obviamente, pela questão do preço, a gente vai indo aos poucos, né, fazendo essa migração. O Lorival perguntou qual é a vida útil do produto.
Depende aqui do produto. Os produtos decorativos têm 15 mil horas de vida útil. E os produtos mesmo, como o bulbo Classic aqui nessa linha Clear, que eu estou mostrando para vocês, são 25 mil horas, tá? É um bulbo comum, ele é certificado pelo Inmetro, tá? A linha âmbar não faz parte do certificado Inmetro. Então, como é uma linha decorativa, é 15 mil horas. E quando a gente entra aqui na linha efetivamente para iluminar mesmo, a linha que a gente chama de clear ou transparente, a gente está falando de 25 mil horas, tá? Nos produtos, por exemplo, a Classic. Então, é um produto aí para durar 20 anos, né? Dependendo de quanto ele for utilizado por dia, mas uma média assim, de utilização normal residencial, 20 anos ou mais. Então, a vida útil do LED filamento ela não é o problema. Obviamente, quanto mais eu aumento a vida útil, eu preciso, o custo vai aumentando, né? Mas, então a gente normalmente trabalha com os decorativos 15 mil horas e os produtos mais tradicionais, né? Entre aspas, 25 mil horas. Então, aqui é, por exemplo, um exemplo de aplicação para vocês de um bulbo desse tipo. Ele não deixa de ser decorativo, porque afinal ele é muito mais bonito do que um bulbo transparente comum. Transparente não, de plástico comum, de LED SMD. Ele não deixa decorativo, mas aí é um produto que efetivamente tem a função de iluminar. Tá? E aí uma vela, por exemplo, que dependendo, e um lustre de cristal, por exemplo, que ele vai ter um monte, vai servir para iluminar exatamente o ambiente, além de decorar. Tá? Então são alguns exemplos de aplicação aí que eu coloquei para vocês desse tipo de produto. Aí, além disso, aqui eu faço um parênteses um pouco porque eu acho bastante legal falar sobre isso. A gente não está falando de LED filamento, aqui a gente está falando de LED cob, é aquele pontão amarelo de LED que a gente vê em alguns produtos aí, principalmente spots. Aqui a gente tá falando de um produto que é substitui uma halógena, uma halopin, né, com base G9, mas com vidro também, apesar de não ser filamento, com LED cobre, mas também feito em vidro. Aqui eu estou falando assim de um produto muitas vezes decorativo por conta do fluxo luminoso, né? Mas porque e pelo tamanho, ele é um produto mais para ser usado em arandelas, em uma, uma luminária de teto, um lustre, né? Então, é um produto mais decorativo pelo tamanho, pelo fluxo luminoso, mas que também vem com essa tendência de trazer tudo para a vida. Tá? Então, aqui eu estou fazendo um parênteses. O Paulo César me perguntou: existe uma tabela comparativa de eficiência do LED com as lâmpadas convencionais para conversão? Sim, existe. Existem várias tabelas, na verdade, eu não tenho elas aqui nessa apresentação, mas normalmente quando a gente fala, assim, vou dar um exemplo clássico, tá? Do bulbo aqui, se a gente voltar aqui pro slide do bulbo, uma lâmpada incandescente, né? Lá a incandescente lá antiga de 60 watts, tinha mais ou menos os 800 lumens que a gente tem hoje em um bulbo LED SMD, no LED tradicional de 8 watts, tá? Então eu tô falando que lá atrás eu gastava 60 watts de consumo e hoje um bulbo LED SMD, o bulbozinho de plástico lá tradicional que a gente encontra, 8 watts. Essa é a nossa referência, tá? Aí é muito importante porque eu tenho muitos e muitos concorrentes que usam 9 watts, que são produtos menos eficientes. A gente sempre preza muito pela eficiência, então o meu produto de 8 watts tem 800 lumens, assim como o de 60 watts, incandescente.
E aí, quando eu vou para um LED filamento, que ele é um pouco mais eficiente, aí eu estou falando de 7 watts. Então, o meu produto de LED filamento, que tem esse daqui que eu estou mostrando para vocês, que tem 806 lumens, tem 7 watts. Então, eu estou falando que eu passei lá de 60 watts incandescente, depois as fluorescentes, né, 15, 13, enfim, até 8 watts no meu bulbo SMD, para 7 watts no LED filamento. Então, eu estou ganhando eficiência, reduzindo o consumo de energia, e além, obviamente, das vantagens da distribuição da luz que eu falei. Bom, aqui, calma aí, tem várias perguntas, eu vou aproveitar para responder todas aqui. Quais as potências dessas lâmpadas? Bom, vamos lá. Então, o bulbo o clássico transparente tem 7 watts, que eu acabei de falar, né? 806 lumens. A gente tem uma versão de 470 lumens também, tá? Que é de 4,5 watts, que é uma iluminação, uma substituição de 40 watts incandescente. E aí, os outros que são mais decorativos, né? Vela, bolinha, variam aí 2,5, 3, até 4 watts, tá ok? Então, é mais ou menos essa média. E aí é justamente mesmo para substituir uma bolinha incandescente, 2,5 watts, 250 lumens, e uma vela também, que é efetivamente o que é necessário, né? Mas quando eu estou falando de bulbo, então eu tenho de 4,5, que é 470 lumens, e o de 7 watts, que é 806 lumens. O Luiz perguntou se elas têm selo Procel de economia. Não, elas não têm selo Procel, essas lâmpadas, só a certificação em metro. O selo Procel, em lâmpadas LED, ele é muito parecido com a especificação do Inmetro, tá? Qual que é a grande diferença quando eu falo de bulbo LED? É o fator de potência, que o Procel pede um fator de potência maior que 0,92 e o Inmetro só pede 0,7. Então, normalmente você tem um produto específico para selo Procel, porque tem algumas concessionárias de energia, algumas coisas que pedem para alguns programas de eficiência o selo Procel. Mas as especificações em gerais são muito próximas. Então, esse produto não tem selo Procel, mas as especificações, na verdade, quando a gente olha para eficiência, ele é mais eficiente que o bulbo SMD, né? Eu estou falando de 7 watts para 806 lumens, enquanto o outro eu estou falando de 8 watts para 806 lumens, tá? Mas não tem selo Procel. A outra pergunta do Felipe. O LED PIN já foi lançado? Tem previsão de dimerização? A LED PIN já foi lançada, a gente tem esse produto desde acho que outubro, este produto aqui. É um lançamento exclusivo nosso, assim, é um produto muito bem aceito. E esse produto a gente lançou em outubro, não é dimerizável, mas a gente tem sim planejado uma versão dimerizável para ele, tá? Mas por enquanto ele não é dimerizável. É um produto com 200 lumens, tá? O Paulo perguntou se o LED filamento tem variação da temperatura de cor e de índice de reprodução de cor. Não tem variação de temperatura de cor, nem IRC, porque nós prezamos muito pela qualidade, né? Os nossos produtos são marca Awesome, internacionalmente reconhecido pela qualidade. Nós temos um controle de qualidade muito sério e muito rigoroso. Então, as faixas que a gente tem de limites, né, de tolerância para temperatura de cor, índice de reprodução de cor, mesmo nos produtos que são decorativos, que não tem metro, por exemplo, são muito rígidas. Então, a gente não tem esse problema, tá bom? O Gilmar perguntou o fator de potência desta lâmpada. Eu não sei se é especificamente da LED PIN, que está agora na tela, mas a da LED PIN é baixa, 0,5.
Os outros produtos, por exemplo, a LED, o bulbo Classic é 0,7, tá? Os produtos decorativos normalmente estão em 0,5 e os produtos não decorativos em 0,7, tá? Que são os bulbos clássicos mesmo. Bom, aí, além da versão clara, transparente, eu não sei se vocês se lembram, mas nas incandescentes a gente tinha a opalina, ou sílica, tem vários nomes lá atrás para esses bulbos que a gente chama de bulbo fosco, né? Que é a nossa linha Frosted. Se você não quiser ver o LED, né? Porque muita gente se incomoda em ver o LED, porque realmente ele ofusca mais do que uma lâmpada que está lá que é fosca, né? Então a gente tem a versão fosca de todas essas lâmpadas que eu mostrei para você, tanto do bulbo normal, Classic, quanto das decorativas. Então essa versão fosca, ela também tem o LED filamento lá dentro, ela é exatamente igual às transparentes. O LED filamento está lá dentro, ela tem a distribuição da luz, a mesma vantagem de distribuir a luz em todas as direções, tá? E só que é a versão fosca. Então, também tem um bulbo lá de 470 lumens, um bulbo de 806 lumens, 7 watts. É a mesma eficiência luminosa do bulbo claro, mas na versão fosca. Então, é bastante interessante que a gente volta lá para o formato das incandescentes, né? A gente retoma toda esse formato dos incandescentes, e não só o filamento veio como decorativo aparecendo em bulbos transparentes e tudo, mas para a gente olhar diretamente para ele nem sempre é tão interessante, por conta da, é, do, 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 do reflexo que acaba atrapalhando a nossa vista, né? Então, ah, os bulbos foscos resolvem esse problema. E aí eu tenho toda a linha também que eu mostrei em bulbo fosco, inclusive a LED pink, não ela é de filamento, ela é de cobre, mas também na versão fosca, tá? Tem uma pergunta aqui, calma aí. O Lamartine perguntou sobre as características do espectro luminoso. Bom, aí cada lâmpada vai ser um pouco distinto, né? Mas, como eu disse, a grande vantagem que a gente está vendo aqui no espectro luminoso, todas essas lâmpadas têm as curvas de S, se vocês precisarem. A gente tem todas as curvas desses produtos, mas basicamente a grande vantagem é a distribuição da luz em todas as direções. Então, eu não tenho aquela curva de distribuição mais apenas para baixo, né, concentrada naquele ângulo. Normalmente nos bulbos eram de 220, 200 graus. Aqui eu posso ter 320 graus de distribuição, tá? Outra pergunta interessante, se todas são bivolt. Depende do produto. Os produtos maiores, como os bulbos, globe, velas, esses produtos são sim bivolt. Uma LED pin como essa, por exemplo, não é bivolt, ela é tensão dedicada pela simples razão de que não cabe um driver bivolt dentro dela. Então, ela teria que ser maior para ser bivolt. E não é o que a gente quer, né? O foco dessa aplicação é que ela caiba nas arandelas e nos lustres em que ela é utilizada. Então, nesse caso da Pin Glass, não. Mas os outros produtos, sim. Essa linha de produto fosco aqui que eu mostrei para vocês, elas são, e as claras também, as âmbar também, são todas bivolt, tá bom? E aí, mais do que isso, né? Então, a gente começa a entrar, porque a iluminação, ela está quebrando, ela tá se transformando além do LED por si só, né? Ela tá não só, ela não tem só o papel de simplesmente iluminar um ambiente, mas ela tem um papel de decorar, de se adaptar ao nosso humor, a como a gente
ao que a gente quer sentir, ao que a gente quer fazer, se a gente quer trabalhar, se a gente quer descansar, se a gente quer ler. Uh, então, aqui, além disso tudo que eu falei em relação ao LED filamento, ele ainda vem como, eu usei uma frase aqui, como fonte de inspiração e transformação, né? E aí eu tenho alguns produtos também para mostrar para vocês aqui, nesse sentido que são como luminárias mesmo, mas na verdade são lâmpadas, né? Então esse é um produto que tem mais ou menos uns 50 centímetros, assim, é uma luminária, um bulbo bastante grande, que é, por exemplo, essa vase. Com o LED ela tem uma cor totalmente diferente, que é esse cinza, né? Meio prateado, e com LED filamento amarelo. Na verdade, a temperatura de cor no fim vai ser 2000 Kelvin, né? Nesse produto, então é uma luz bastante quente. Mas é um produto decorativo, é uma luminária, é uma lâmpada. A gente começa a ir muito além, né? Do que simplesmente uma lâmpada. E aqui é um outro exemplo, por exemplo, também nessa mesma cor de vidro cinza e prateado, mais uma temperatura de cor, por exemplo, de 4000 Kelvin. Então, para quem gosta de uma luz mais neutra, não tão amarelada, também entra o LED filamento também vai para isso, né? Não só apenas a cor âmbar, então vai para a cor mais um tom branco neutro de 4000 Kelvin. Então esse produto também é uma Globe que a gente chama de G200, então ela é um produto grande, né? E aí a gente tem toda uma linha também que vai chegar junto nessa mesma leva desses produtos que parecem luminárias, né? E aí, basicamente, o que eu queria passar como, né, mais ou menos como síntese disso tudo, é que a gente está vendo o futuro da iluminação, inicialmente com o vidro, com o LED filamento, mas muito além disso, que é o tema que a gente vai falar até na semana que vem, né? A iluminação ela deixou de ser simplesmente iluminar um ambiente para a gente conseguir enxergar as coisas e ela passou a ser mesmo ela passou a ser um motivo de decoração, de se adaptar ao que a gente quer, ao nosso humor, à nossa vontade, de ajudar o nosso organismo a, por exemplo, a relaxar, a se adaptar às mudanças que a gente tem de estações do ano, que também é um outro tema que eu vou falar na semana que vem. Então, tudo isso é o que a gente chama aqui na Legendense de o futuro da iluminação, né? Que na verdade é mais um presente que futuro, né? Porque já tá chegando para a gente, né? Talvez um pouco diferente, de uma velocidade diferente quando a gente fala, por exemplo, de Brasil, de mercados emergentes, justamente porque tem uma barreira de preço que a gente acaba esbarrando. Mas esses produtos que eu mostrei aqui para vocês não são eles são totalmente acessíveis, não são produtos já que têm um preço absurdo, né? Então já é algo bastante sólido, bastante presente para a gente. Tem uma outra pergunta aqui: qual é a temperatura em Celsius que a LED PIN chega em sua parte externa? Em Celsius, eu não vou saber te falar agora. Eu preciso olhar mais a parte técnica, qual que é a temperatura que ela vai chegar na parte externa. Mas eu tenho uma em casa, em uma arandela, e assim, se ela está acesa há algum tempo, não tem nenhum problema de colocar a mão, que ela não queima a mão, assim, igual uma loja, né? Ela esquenta um pouco, sim, é normal. É um LED cobre, inclusive, que acaba esquentando. Ela precisa de uma dissipação de calor melhor do que um LED SMD, mas eu não sei te falar a temperatura exata, tá? Que ela chega. Eu posso buscar essa informação mais detalhada. O Gilmar perguntou quando chegará no consumidor final. Então,
todos esses produtos. Bom, os primeiros produtos que eu passei, lá atrás eles já existem, né? A Pinglass é um produto que já existe. É, e todos os outros eles chegam pra gente agora em agosto. Mas eu acho que eu respondi a pergunta errada, na verdade, porque eu li quando e a quanto. Em relação a preço, aí vai variar muito do tipo de produto, né? Quando a gente fala do estado, né? Mas quando a gente fala mais ou menos, assim, bem por cima, quando a gente fala de produtos decorativos, né? Normalmente a gente está falando entre 20 e 25 reais, mais ou menos isso. E quando a gente fala é, até 15 reais, dependendo aí vai do produto, uma PIN, por exemplo. E quando a gente fala de um bulbo normal, um bulbo de 800 lumens, normalmente a gente está falando de algo ao redor de 30, 35 reais, tudo dependendo do estado, se é uma loja, é, um home center que é normalmente mais caro, ou se é uma loja de material elétrico, né? Então aí vai variar muito. Os grandes formatos, aí, que são mais ou menos os produtos que são mais luminárias, aí são um pouco mais caros, a gente está falando de 100, 150 reais. Mas aí já é uma luminária mesmo, né? Então ela já é a solução completa. Então é mais ou menos isso, só para dar uma ideia, assim, bem por cima, sobre os preços. Para finalizar, antes da gente abrir um pouco mais para perguntas, eu queria passar um vídeo, se a Ana puder colocar o vídeo. Ich bin Johannes, ich bin freiberuflicher Fotograf. Dieses besondere Licht, was man morgens hat, das vermittelt eine gewisse Spannung. Du hast nur diesen kurzen Zeitraum, wo das Licht gerade erst entsteht und definiert, was für ein Tag kommen wird. Bei der Fotografie ist für mich am wichtigsten, Stimmung einzufangen. Jede Person braucht ihr eigenes Licht. Wenn ich Menschen fotografiere, versuche ich, ein Stück von ihrem Charakter mit ins Bild zu bringen. Ich glaube, als Fotograf geht man auch zu Hause viel bewusster an das Licht, mit dem man sich umgibt, ran. Design macht mein Leben nicht nur durch seine Funktion leichter, sondern es macht mein Leben allein schon durch seine Anwesenheit schöner, weil ein schöner Raum meinen Tag besser macht. Bom, esse é o videozinho que eu queria passar para vocês, e para fechar, né, tudo que eu falei aqui. É um videozinho curto, mas que eu gosto bastante porque, na verdade, ele fala um pouco de como a luz, né, é importante e muda o nosso dia a dia, né? E é isso que eu comecei a falar aqui com o Light e que eu vou continuar falando na semana que vem, de o que a gente, como a gente enxerga a iluminação, né? Muito mais que simplesmente luz. Então, ela é estado de espírito, estado de ânimo, humor, ela realmente interfere no nosso dia a dia, né? Comprovado cientificamente. Por isso, em dias, por exemplo, isolados, a gente fica mais para baixo, em dias ensolarados, a gente fica mais animado, porque tudo isso interfere nos nossos hormônios, interfere na nossa saúde, interfere em muito. E a tecnologia, ela está aqui ela veio para justamente ajudar a gente, né? E na iluminação não é diferente. O LED filamento é uma partezinha de tudo isso, do futuro da iluminação. E agora eu queria então abrir para vocês falarem um pouco, me perguntarem o que vocês tiverem mais de dúvidas. Eu não entrei muito em detalhes técnicos, a ideia, se vocês quiserem, a gente até pode mandar depois pela Ana, para os nossos datasheets e tudo, com as especificações de todos os produtos, mas eu queria mais mesmo passar para vocês qual é o conceito, né? E as tendências que a gente está vendo à frente. Então, fiquem à vontade para, se tiverem mais perguntas,
Obrigada, Lígia. Marcos, para baixar, basta carregar no botão azul. Consegues ver o botão azul? Se não conseguires, diz-me que eu alargo aqui o pod, ok? Diz-me quando tiver, tá bom? A Felipe falou dos catálogos e da datasheet. O nosso catálogo está disponível no site da Voltimo para download, certo, Ana? Certo? Então, também o que vocês precisarem pode ser feito pelo próprio site da Voltimo também, o download. Se vocês tiverem mais alguma questão para colocar à Lígia, além daquelas questões que já foram colocadas e respondidas, sintam-se à vontade. Havia uma pergunta, Lígia, que tu creio que não respondeste, uma pergunta do Sidney. Ele diz que fabrica gesso decorativo 3D e gostaria de saber qual a luminária ideal para iluminar o papel decorativo. Você fabricar gesso decorativo 3D e gostaria de saber qual a luminária ideal para iluminar um painel decorativo. Tá. Bom, Sidney, eu acho que aí foge um pouquinho do escopo aqui do treinamento, mas pelo que eu entendi da sua pergunta, eu acho que você está falando mais talvez de fita LED. Pode ser ou uma luminária linear, até um tubo LED, aqui eu não sei exatamente que tipo de painel você está falando, mas hoje os painéis, e tem uma tendência muito grande também a usar, que é um outro tema bastante interessante, são as fitas LED, né? Então a gente tem uma tendência a migrar muito para a iluminação linear também. Não só como decorativa, da mesma maneira que o LED filamento, não só como decorativa, mas mesmo para iluminar. É uma iluminação indireta, né, que a gente fala, mas a gente tem aí fitas LED com 950 lumens por metro, que são feitas justamente para a iluminação linear. Então, talvez para o seu painel possa ser uma solução. E se for só decorativo, até com um fluxo luminoso menor, mas eu acho que seriam mais ou menos as lâmpadas LED. Não sei se as fitas LED. Não sei se é mais ou menos isso que a sua pergunta, se eu entendi bem. Mais alguma questão que vocês querem colocar para a Lígia? Olha, Lígia, tem aí uma outra. Tem uma outra pergunta do Vladimir. Verifiquei uma grande mudança nas lâmpadas LED, desde design, conforto e a proporcionalidade decorativa. A minha questão é a seguinte: em questão à qualidade da energia, qual é a vossa preocupação, uma vez que reparei que o fator de potência é muito baixo? E a harmônica tem alguma ideia dos seus valores quando a utilização dessas novas lâmpadas LED? Boa pergunta, Vladimir. Quando a gente está falando de lâmpada decorativa, como o consumo é muito baixo e é um uso residencial bastante específico, normalmente a gente não. O impacto do fator de potência ele não é muito grande, né? Então, a gente não vê tanto impacto. Agora, quando a gente está falando de um bulbo, por exemplo, que efetivamente começa a ser são produtos para iluminar mesmo, aí não, aí a gente está falando que o fator de potência precisa assim, ser maior que 0,7, as harmônicas menor que 20%. Então, aí nesse caso, a gente começa assim a se preocupar com isso, tá? Então, respondendo a sua pergunta, quando a gente está falando dos bulbos, o fator de potência é maior que 0,7 e as harmônicas são menores que 20%, tá? O PHD total, né? E daí cada harmônica tem uma regra que é definida inclusive pelo Inmetro, são normas internacionais que dão base para a certificação, né? Então, tem os limites para cada uma das harmônicas, tá? Muito bem. Não sei se há mais alguma questão que vocês queiram colocar. A gente está dando também um pouquinho de tempo para que todo mundo possa baixar os arquivos e responder ao questionário.
Estou enviando. Bem, eu creio, Lígia, que não há mais questões. Então, a gente vai fazer aqui como fez a Letícia, tá? A gente vai estender o convite de hoje para a próxima semana. Esperamos por todos vocês, tá? De novo aqui à mesma hora. E, Lígia, muito obrigada por ter preparado essa sessão para a gente, tá bom? E nos aguardando a próxima Obrigada. semana, tá ok? Obrigada, Ana. Obrigada a todos pela participação. E obrigada pela oportunidade. Estamos à disposição. O nosso Facebook também sempre tem dicas muito legais sobre o nosso produto e tudo, e também é um canal bastante fácil para vocês se comunicarem com a gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou através da própria plataforma da Voltimo. Então, muito obrigada e até semana que vem.